As Escrituras Sagradas relatam que os céus anunciam a grandeza de Deus e que os elementos celestes, sol, lua e estrelas no céu, não só fazem a diferença do dia e da noite, como servem para sinais e tempos determinados. O Novo Testamento traz a informação de que as primeiras pessoas a discernirem corretamente o tempo, no contexto da primeira vinda, foram os magos do Oriente, que observaram as estrelas. E ao observarmos o céu dentro dessa última janela de tempo que estamos vivendo, encontramos uma sequência de sinais celestes absurdamente raros. Alguns deles não irão se repetir em milênios. O primeiro deles se refere ao grande sinal no céu mencionado em Apocalipse 12. Neste capítulo temos a descrição de uma mulher vestida de sol, prestes a dar à luz, com a lua sob os seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Muitos estudiosos conseguiram identificar esse sinal celeste acontecendo no dia 23 de setembro de 2017. Nesse caso, o sinal seria visto por meio da constelação de Virgem, com um planeta na região ventral e a posição de 3 planetas na constelação de Leão, que tem 9 estrelas, totalizando assim 12 estrelas simbólicas. Esse sinal é raro, absurdamente único, e é estimado que ele aconteça novamente somente em um intervalo de 4 a 5 mil anos. Um dos aspectos mais interessantes do sinal descrito em Apocalipse 12 é justamente a sua especificidade. Ao contrário de um alinhamento genérico envolvendo apenas uma constelação ou um único corpo celeste, a descrição apresentada por João exige uma composição extremamente precisa. Dentro dessa leitura, seria necessária a presença simultânea de múltiplos elementos. A Lua deveria estar posicionada próxima à região dos pés da constelação de Virgem. O Sol deveria estar localizado na própria constelação, deveria haver um planeta na região ventral. E acima da cabeça de Virgem, seria necessária a formação de uma coroa composta por 12 luzes, formada pelas estrelas principais de Leão e por 3 planetas posicionados naquela região do céu. Essa combinação de fatores transforma o sinal em uma configuração altamente restritiva. Por esse motivo, pesquisadores e astrônomos passaram a investigar possíveis ocorrências semelhantes ao longo dos últimos 2000 anos. Entre as datas normalmente destacadas, aparecem 4 alinhamentos principais: 14 de setembro de 1056, 5 de setembro de 1293, 6 de setembro de 1483 e 24 de setembro de 1827. Entretanto, ao analisar cada uma dessas ocorrências de forma individual, observam-se diferenças relevantes em relação à descrição completa apresentada em Apocalipse 12. No alinhamento de 14 de setembro de 1056, embora alguns dos elementos principais estivessem presentes, a configuração não apresentava os planetas posicionados em Leão da forma necessária para compor a coroa simbólica descrita por João. No alinhamento de 5 de setembro de 1293, a Lua encontrava-se próxima à região esperada e havia também um planeta associado à região ventral da mulher. Contudo, a formação observada apresentava 4 planetas compondo a coroa celeste, enquanto a leitura simbólica do sinal exige especificamente 3. No alinhamento de 6 de setembro de 1483, além da ausência da configuração planetária esperada em Leão, observa-se a presença de Saturno próximo à região dos pés de Virgem, produzindo uma composição distinta daquela descrita no texto bíblico. Já em 24 de setembro de 1827, novamente encontramos diferenças relacionadas à distribuição dos planetas e à formação da coroa celeste, impedindo uma correspondência completa com a estrutura apresentada em Apocalipse 12. É justamente por isso que o estudo dessas ocorrências se torna tão relevante. O objetivo não é apenas encontrar alinhamentos parecidos. O objetivo é medir o grau de compatibilidade entre a descrição profética e a configuração observada nos céus. E o mais interessante é que, mesmo não sendo possível encontrar um cenário celeste igual a esse, que cumprisse todas as características, houve uma configuração celeste muito semelhante há 2000 anos, também na constelação de Virgem. O ano era 8 a.C. E eis que, na constelação de Virgem, tivemos a mesma estrutura: uma mulher vestida de sol, prestes a dar à luz. Só que dessa vez não eram 12 estrelas sobre a cabeça, mas 11, fazendo alusão ao sonho de José, em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvariam diante dele. Essa proximidade estrutural cria uma conexão particularmente interessante entre os dois cenários. De um lado, um alinhamento que acontece próximo à culminação final das múltiplas profecias de tempo. Do outro, um alinhamento na época do nascimento de Jesus, que apresenta o mesmo padrão, o eco da linguagem celeste descrita por João, e ambos remetendo à mesma estrutura simbólica formada por sol, lua, estrelas e uma figura feminina nos céus. Uma imagem que inevitavelmente traz à memória o sonho de José, quando o sol, a lua e as estrelas aparecem reunidos dentro de uma mesma narrativa profética.
Ao analisar esses dois cenários celestes, vemos uma espécie de linha celeste conectando milênios distintos, trazendo uma mesma mensagem: o Messias está a caminho.